se dirigisse inicialmente ao nosso pessoal de comunicação aqui do IPA, que quer fazer algumas perguntas para que você possa atendê-los, ok? Eu queria saber como você considera dar uma palestra sobre esse assunto para um grupo tão qualificado de pesquisadores desse núcleo que a gente está tendo aqui agora. O objetivo aqui é muito mais uma conversa com vocês, tá? O que nós queremos fazer aqui é uma discussão. Tá? Pessoal, nós preparamos uma apresentação para vocês, uma apresentação geral sobre a cultura do algodoeiro, tá? Principalmente voltada para a região Nordeste. Mas é importante também a gente destacar aqui alguns pontos em relação tanto à Embrapa quanto à Embrapa Algodão. O que nós estamos fazendo hoje em relação à cultura do algodão, principalmente na região Nordeste? Mas essa apresentação é uma apresentação bem geral, mas o nosso objetivo principal é uma discussão junto com vocês, o que nós poderíamos fazer para realmente revitalizar a cultura do algodoeiro aqui, tanto no estado de Pernambuco, da Paraíba, de Sergipe e Alagoas, em conjunto com vocês, com as outras instituições importantes que realmente possam alavancar a cultura nesses estados. Então, nós vamos apresentar alguns dados para vocês em relação a isso daí, mas eu acho que o importante vai ser essa discussão final para que nós possamos, né, redirecionar ou direcionar a revitalização dessa cultura nesses estados, principalmente focando na agricultura familiar, tá certo? E isso depende também muito o que os produtores realmente estão querendo em relação à cultura do algodoeiro. Então, essa daí seria a nossa primeira introdução para vocês sobre o que nós pretendemos com essa apresentação, que eu falei para vocês que é bem ampla, mas é importante para que a gente possa tomar algumas iniciativas em relação à cultura do algodoeiro no Nordeste brasileiro. Aqui no IPA, doutor, já se iniciou um trabalho, né, junto à Embrapa Algodão de Campina Grande, sobre justamente nesse sentido de revitalizar a cultura do algodão em Pernambuco. Mas então hoje você vai trazer outras, sugerir ou se discutir outros passos além do que já acontece nas estações experimentais do IPA? Isso. O que nós vamos querer fazer? Eu quero abordar sobre a cultura, tá, do algodão no Nordeste, tá? E dar um panorama, o que está acontecendo e o que nós possamos fazer em parceria, tá? Porque a Embrapa sozinha, ela não consegue fazer tudo. Então, nós temos que ter parceiros de que realmente o Estado precisa, os produtores estão querendo, para que a gente possa tomar decisões em conjunto, em parceria com as outras instituições. Eu acho que seria importante fazer essa apresentação para o contexto geral, tá? Para que depois a gente possa discutir sobre o que nós possamos fazer em relação à agricultura familiar, principalmente. Certo, doutor, obrigado. Vamos seguir agora com a conversa com o doutor Félix aqui. Muito obrigado. Doutor Chitarra, nós estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite. E gostaria apenas de fazer uma apresentação do nosso público. Depois, o senhor, por favor, faça a apresentação, um resumo aí da sua formação, do seu currículo.
Nós estamos aqui diante de membros da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, portanto, como membros da academia, todos engenheiros agrônomos, mas nós temos convidados online em alguns pontos aqui do IPA, principalmente, estudantes da Universidade Rural e de outras escolas, e aqui presente também algumas pessoas ligadas aos nossos grupos de trabalhos internos. Né? Então, temos um público aí bastante variado. Como membros da academia, como o senhor sabe muito bem, são pessoas de várias áreas, né? Inúmeras áreas, mas temos também muitos estudantes da universidade, de pós-graduação, de graduação, da Universidade Rural, de outras escolas também da universidade, como da escola da UAST, que é a unidade de Serra Talhada, e outros membros do IPA e várias estações experimentais do interior. Cremos que em algumas estações aí estejam, inclusive, grupos reunidos assistindo a sua palestra. Então, fique à vontade, muito obrigado, e estamos à sua disposição para ouvir sobre algodão em nosso estado, em nosso Nordeste. Ô, Félix, então eu te agradeço pelo convite, tá? Como eu falei, o Daniel ele está viajando com uma agenda e eu realmente não pude estar presente aí com vocês, também devido à minha agenda, mas nós vamos tentar, com essa apresentação que nós fizemos em conjunto, passar algumas informações importantes para vocês, tá? E importante também é discutir depois os nossos delineamentos, o que nós podemos fazer, principalmente para a agricultura familiar, como eu falei, nos nossos estados, tá certo? É importante também, viu, a gente falar um pouquinho sobre a Embrapa, a atuação da Embrapa e a atuação também da Embrapa Algodão no contexto nacional. Por favor, pode passar. Então, a Embrapa Algodão, por que a Embrapa Algodão? Porque o algodão realmente é o fio que tece a ciência, a sociedade e o futuro. Então, por isso que nós estamos envolvidos nessa cultura de grande importância no contexto nacional. Tá? Por favor. Falei para vocês, vou falar um pouquinho sobre a Embrapa e depois sobre a Embrapa Algodão. A Embrapa ela foi fundada em 73 e ela está ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Integra também o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que é o SNPA, que é composto por instituições públicas e privadas, universidades públicas, organismos financiadores como CNPq, CAPES, FINEP, etc., e empresas privadas também. Por favor. E a Embrapa é uma instituição de ciência. Então, a Embrapa ela envolve projetos em diversas áreas, como biotecnologia, bioeconomia, insumos biológicos, integração sustentável. Mas nossa grande preocupação e objetivo hoje está relacionado muito a alimentos, a nutrição, o combate à fome, a promoção da segurança alimentar. Então, isso é um dos grandes objetivos estratégicos da Embrapa hoje, onde que nós estamos inseridos, todas as unidades da Embrapa, inseridos principalmente nesse objetivo estratégico. Nós também trabalhamos com a agricultura digital, com a conectividade, trabalhamos também com a tecnologia de informação e comunicação, a gestão agropecuária. Então, nós temos muitos avanços na fronteira do conhecimento em técnicas de ponta e também com medição genômica. Nós
fazemos gestão de risco e convergência tecnológica, além da geração de valor para cadeias produtivas e agregação de valor a produtos agropecuários. Então, uma das nossas grandes preocupações é também essa geração de valor para cadeias produtivas. E isso envolve principalmente a agricultura familiar, onde nós temos que agregar valores aos seus produtos e gerar renda para o pequeno produtor. Por favor. A Embrapa é uma empresa pública, privada, que tem muito a ver com a função social. Então, nossa grande preocupação é assegurar a oferta de mais melhores produtos agroalimentares. Então, vocês podem ver que nós estamos sempre falando de alimentos aqui, tá? Promover a segurança alimentar da população brasileira e também preservar os nossos biomas, seja caatingas, cerrados, seja Mata Atlântica, e também os nossos recursos naturais e essa diversidade que nós temos no Brasil. E também possibilitar o uso racional da água na agropecuária. Nós temos que aliar desenvolvimento socioeconômico à conservação do meio ambiente. E o mais importante, nós temos que promover o bem-estar da população e dos trabalhadores rurais. Então, vocês podem ver que nossa função muito está atrelada, principalmente também à agricultura familiar. Tá? Então, a missão da Embrapa hoje é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da nossa sociedade. Por favor. A Embrapa hoje ela é constituída de 43 centros, unidades descentralizadas. Então, nós temos atuação praticamente em todo o Brasil. Tá? Nós temos Embrapa, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Não sei se todos conhecem, mas nossa atuação é do norte ao sul. Tá? Então, nós temos grandes aqui, Embrapa Soja, em Londrina, Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, Gado de Corte em Campo Grande. No Nordeste, nós temos mandioca e fruticultura, que é em Cruz das Almas. Nós temos caprinos e ovinos. Nós temos aqui a Embrapa Algodão, que é em Campina Grande, na Paraíba. Por favor. Embrapa Algodão. Hoje, a Embrapa Algodão, que está situada em Campina Grande, na Paraíba, ela é composta por 189 empregados. O nosso objetivo é chegar a 206 empregados, que agora nós vamos chegar com o concurso que foi realizado no ano passado e a contratação já começa esse ano. Tá? Nós temos hoje 55 pesquisadores atuando na Embrapa Algodão, 32 analistas, 42 técnicos e 60 assistentes. A atuação da Embrapa Algodão hoje, eu acho que é a única das unidades descentralizadas da Embrapa que atuam em 11 estados brasileiros. Por que essa atuação em 11 estados brasileiros? Porque nós trabalhamos não somente com a cultura do algodão, nós trabalhamos também com amendoim, gergelim, mamona e o sisal. Então, nosso programa de melhoramento genético do algodão se concentra na Embrapa Arroz e Feijão em Goiânia, o algodão principalmente
de coloração branca. Nós temos atuações aqui na Paraíba sobre o algodão colorido, tá? Melhoramento genético. Nós temos pessoas trabalhando, pesquisadores trabalhando com a cultura do amendoim, com melhoramento genético, também na Embrapa Arroz e Feijão, em Goiânia, tá? E nós temos, por isso, nós temos pesquisadores em todas as áreas, nesses 11 estados, trabalhando com as nossas culturas. Nosso forte em termos de mamona e sisal está na Bahia, a mamona em Irecê, e nós temos pessoas atuando em Luiz Eduardo Magalhães, nós temos em Barreiras, Irecê, nós temos pessoas atuando em São Luís do Maranhão, em Palmas, Tocantins, na Embrapa Agrosilvo Pastoril, em Mato Grosso, em Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, nós temos na MIPA, Uberlândia, nós temos na Empar, no Rio Grande do Norte, atuando principalmente com as nossas culturas, e nós temos aí a Vânia Canuto, que está sediada aí no IPA, e também com a presença do Jaime, que é um dos nossos melhoristas na cultura do algodão. A Embrapa Algodão ainda tem cooperações com universidades, nós temos 11 universidades em cooperação, nós temos associações e cooperativas, 13, nós também temos cooperações com institutos federais, com as fundações de amparo à pesquisa e empresas públicas e privadas. Hoje nós temos 26 projetos que nós somos líderes e se envolvendo todas essas nossas culturas, tá? Seja o algodão, o amendoim, gergelim, mamona e o sisal. Por favor. Nós sabemos da atuação da Embrapa Algodão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o algodão do nordestino, tá? Então, em 1760, o Maranhão exportava as primeiras sacas para a Europa. Em 1980, a área plantada aqui no Nordeste era aproximadamente de 4 milhões de hectares. Então, por isso que todo mundo pergunta, por que que a Embrapa Algodão hoje está situada em Campina Grande, ao invés de estar situada no Mato Grosso, por exemplo, que é o maior produtor? Isso porque a Embrapa Algodão ela foi fundada em 1974, tá? Onde que o Nordeste era o maior produtor, a maior área plantada era aqui no Nordeste em termos de algodão. Mas com a advinda do bicudo, o algodão realmente se deslocou para as regiões do Sudeste, São Paulo e também a região sul, que era o Paraná, tá? Em 1966, 1967, a área plantada passou para 657 mil hectares aqui no Nordeste, tá? E depois teve o terceiro ciclo. Aí nós tivemos a criação da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a mecanização completa do cultivo do algodão. Isso ocorreu principalmente na região do Mato Grosso e também na Bahia. Em 2025, a Bahia hoje já é responsável por cerca de 17,5% da área plantada brasileira. Por que que veio essas mudanças, né? Por favor, próximo slide. Porque hoje o Brasil é o maior exportador mundial. Antigamente não era, tá? Alguns anos atrás
não era o maior exportador, mas com os avanços da tecnologia, da qualidade de fibra, então o Brasil passou a ser o maior exportador mundial. E isso também pela luta dos próprios produtores. Eles realmente se enganjaram na cultura do algodoeiro. A tecnificação foi muito importante para nós alcançarmos esse patamar de hoje, principalmente com os avanços na qualidade de fibra e a tecnificação dos produtores. Hoje, o Brasil produz volumes superiores a 3 milhões de toneladas de pluma. E isso daí nós podemos observar que cerca de 70% da nossa produção ela é exportada. 30% fica em mercado interno. E o algodão é importante porque gera empregos, a inclusão social e dinamiza as economias locais. Beneficia diretamente e indiretamente centenas de milhares de produtores. E o algodão permanece como uma das culturas mais relevantes para a economia agrícola do Brasil. Nós temos aí a soja e o milho, mas o algodão faz parte dessa economia, nosso PIB hoje. Por favor. E nossa produção de algodão hoje, nossos sistemas produtivos são praticamente em sequeiro, irrigado e integração. Então, aqui nós podemos ver nessas fotos aí grandes máquinas agrícolas, que isso daí é realmente do agronegócio. Nós podemos ver ao lado aí pessoas colhendo algodão. Isso daí envolve muito a agricultura familiar, né? Nós temos aí o algodão colorido, que é um nicho de mercado onde que a agricultura familiar hoje está bem envolvida, principalmente aqui no Nordeste. A irrigação hoje, isso é feito muito para os grandes produtores. Hoje a Bahia está querendo investir muito mais na agricultura irrigada, que é expandir sua área de produção. Então, a Bahia, em questão do algodão no agronegócio, está cada vez mais se desenvolvendo através da irrigação para aumentar a sua área cultivada com algodão. Por favor. Então, tudo isso daí, principalmente essa evolução da cotonicultura brasileira, se deve muito mais aos sistemas mecanizados, que garantem altos rendimentos, enquanto o semiárido aqui, o cultivo ocorre em pequenas propriedades, com foco principalmente na sustentabilidade e adaptação ao clima. Então, a gente pode observar que, principalmente em nossos estados, né, exceto Bahia, Piauí, Maranhão, hoje, nós estamos trabalhando muito com a agricultura familiar, porque a agricultura familiar realmente é o nosso nicho hoje para que a gente possa garantir renda a esses pequenos produtores, principalmente na questão do algodão agroecológico, onde se faz o consórcio com outras culturas, principalmente milho, feijão, fava, amendoim. Hoje nós estamos introduzindo também o gergelim dentro desse sistema de cultivo do algodão agroecológico. Por favor. Então, hoje que nós vemos aí, a Bahia, Maranhão e Piauí se concentra a maior produção, o volume mais relevante, com o uso de tecnologia e sistema de produção que assemelham
as áreas de estados como Mato Grosso e Goiás. Então, a tecnificação nessas regiões faz com que há um incentivo muito grande ao grande produtor, principalmente aqueles que estão vindo de outras regiões para o Maranhão e Piauí para alavancar a cotonicultura nesses estados. Os demais estados, como eu já comentei anteriormente, como Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, são realmente voltados para a agricultura familiar. São esses nichos especializados principalmente para o algodão orgânico, o algodão colorido e o algodão agroecológico. Por favor. Aqui a gente pode observar o que ocorreu na safra 2023, 2024, 2024 e 2025. No Nordeste, teve uma área plantada aí de aproximadamente 405 mil hectares. Então, a gente destaca a Bahia, em primeiro lugar, que é o segundo produtor nacional, com 346 mil hectares. Aí nós temos o Maranhão, com 32 mil hectares, e o Piauí, com 23 mil hectares. O Ceará, com 2 mil, Rio Grande do Norte, com 700, e a Paraíba, com 700 hectares. Na safra 2024-2025, houve uma expansão na área plantada desses estados, exceto na Paraíba. E nós vamos ver por que não expandiu na Paraíba. Tá? Então, a importância que nós estamos vendo é o avanço que a agricultura, a cotonicultura, pode ter nesses estados do Nordeste. Por favor. Então, na Bahia, a ampliação da área cultivada em relação à safra passada está associada aos bons resultados obtidos na safra anterior. E vai ter um avanço muito grande por causa da irrigação. A partir do momento que eles resolverem o problema de energia, eu acho que a produção da Bahia pode chegar a 700 mil hectares nos próximos anos, com o algodão irrigado. Então, vai haver um avanço muito grande em termos do algodão empresarial, tá? Agricultura empresarial. E o Maranhão também é uma área cultivada, principalmente nos municípios de Balsa e Tasso Fragoso, que é no sul do estado, onde que ali tem presença de grandes empresas como a SLC. Então, nós estamos falando ali também do algodão da agricultura empresarial. E é uma região que também pode ser expandida em termos do nosso algodão. Piauí, como no ciclo anterior, confirmou-se um aumento da área cultivada e tem essa tendência de aumentar cada vez mais a área no estado do Piauí. No Rio Grande do Norte, a cultura apresenta perspectiva de crescimento positivo para a safra 2025-2026. No Rio Grande do Norte, nós temos grandes projetos para a agricultura familiar, principalmente com o MDA e também com a Riachuelo, onde os pequenos produtores, eles produzem esse algodão colorido, agroecológico, em consórcio, onde a Riachuelo absorve todo esse algodão colorido e utiliza para a fabricação de roupa. Hoje eles têm uma área somente
com o algodão agroecológico. Isso ontem, por exemplo, foi mostrado na Festa do Boi, né, lá em Parnamirim, que ontem foi o dia do algodão, onde que eles até fizeram um desfile mostrando as roupas que a Riachuelo está produzindo o algodão agroecológico produzido no Rio Grande do Norte. Esse é um projeto MDA, MAPA, Embrapa, Senar, Banco do Brasil. Então, é isso daí que eles estão conseguindo fazer na região. O desenvolvimento no Rio Grande do Norte com a cotonicultura em parcerias com outras instituições e com um aceite muito grande dos produtores da agricultura familiar. E essas parcerias estão aumentando cada vez mais e cada vez mais está se juntando pequenos produtores para entrarem nesse sistema de produção. A Paraíba, por outro lado, foi muito comprometida pelos intempéries climáticos. Um veranico intenso que ocorreu no final de fevereiro e início de março. Então, isso aí impactou muito negativamente a decisão dos produtores quanto à manutenção ou replantio da lavoura. Então, substituiu também a cultura pelo sorgo forrageiro. Então, isso daí dependeu das condições climáticas na Paraíba. Mas o que nós estamos tentando fazer é que eles retornem a plantar o algodão colorido e que seja nesse sistema de agroecológico para o avanço também da cotonicultura no estado da Paraíba. O Ceará é outro estado que está evoluindo muito em termos da cultura do algodão. Então, uma perspectiva muito grande no aumento da área a ser cultivada. E muitos locais no Ceará, provavelmente, o algodão vai ser cultivado não somente na agricultura familiar, mas também na agricultura empresarial. Então, é um avanço muito grande em termos do algodão, em termos no estado do Ceará. Por favor. Tem um desafio muito grande. Nós temos 2 milhões de hectares e a gente pode ver aí que nós atingimos mais de 450 mil hectares no Nordeste, tá? Considerando que a Bahia é o maior produtor. Mas nosso objetivo é que no Nordeste o algodão nós possamos atingir aí em termos de 700 mil hectares. Sendo a Bahia, né, a grande chance de uma maior evolução. Agora, não quer dizer que nesses estados que nós já comentamos, principalmente esses estados como Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, nós não possamos aumentar essa área cultivada, principalmente na agricultura familiar, que é o nosso grande objetivo. Nós já temos projetos também que estão circulando nesses estados, que nós vamos ter que discutir um pouquinho mais tarde sobre isso daí, tá? Como nós devemos fazer para atingir os objetivos, principalmente junto à agricultura familiar. Por favor. Então, hoje, são praticamente 4 milhões de toneladas de pluma, tá? 940 mil toneladas de pluma saindo do Nordeste. Principalmente aí, como falei assim, a região da Bahia, tá certo? Então, a Bahia é o nosso grande produtor no Nordeste, mas agricultura empresarial, seguido do Maranhão e Piauí.
Depois nós temos as outras regiões onde que nós precisamos realmente pensar e desenvolver as nossas culturas lá. Por favor. E o que é importante que a Embrapa Algodão está fazendo? Nós temos muitas cultivares convencionais, tá? Nós trabalhamos no melhoramento genético. Então, o que nós buscamos nessas cultivares? Alta produtividade em caroço de fibra, qualidade superior da fibra, tolerância a estresses bióticos e abióticos, seja, né, aos intempéries climáticas, doenças, uniformidade, estabilidade produtiva, a eficiência no uso da água e nutrientes, facilidade, principalmente para a colheita mecanizada, e a precocidade e compatibilidade com sistemas integrados de produção. Isso daí são os nossos cultivares convencionais. Nós também trabalhamos com cultivares transgênicas, principalmente em relação à resistência a insetos, pragas, tolerância a herbicidas, que tenham também alta produtividade, estabilidade de rendimento. Qualidade de fibra sempre tem que ser melhorada para que a gente possa lançar ou disponibilizar no mercado uma cultivar. Tolerância a estresses climáticos extremos, calor e seca, que nossa equipe está trabalhando arduamente em relação a isso daí. Resistência a doenças específicas. Hoje nós temos aí doenças importantes na cultura do algodoeiro, como a mancha de ramulária, mancha-alvo, estamos tentando trabalhar com isso daí também, e a nematóides principalmente, plantas com arquitetura mais adequada, a colheita mecanizada, porque não adianta você não ter uma planta com uma estrutura, uma arquitetura adequada, se você não pode utilizar a mecanização, principalmente nas grandes áreas plantadas, né? Como no Mato Grosso, Bahia, Maranhão e Piauí hoje. E fibra com propriedades diferenciadas para os novos materiais dele. Porque não adianta disponibilizar no mercado uma cultivar que não haja diferença com as outras que já estão disponíveis no mercado. Tem que haver sempre uma diferença para que essa cultivar seja disponibilizada no mercado. Então, é isso que nós procuramos cada vez mais com a nossa equipe técnica, disponibilizar para os produtores, para os cotonicultores, cultivares que tenham algumas diferenças. Essa que é a nossa finalidade, nosso objetivo. Por favor. E nós também temos nossas cultivares coloridas, que isso daí é muito mais destinado hoje à agricultura familiar. Então, lá, nós temos essa intensidade, uniformidade, estabilidade da cor natural da fibra. E qual que é a importância da cultivar colorida? Porque ela não usa tingimento, tá? Então, tem um alto valor agregado. E nós temos que manter sempre essas cultivares para o pequeno produtor, porque é um nicho onde o pequeno produtor pode ter uma renda muito maior. E essas cultivares que nós desenvolvemos, nós fazemos com que elas tenham resistência a pragas e doenças também, que elas tenham uma adaptação regional e também uma tolerância a estresses bióticos e abióticos. Eu acho que o Jaime, que está aí presente, o Jaime trabalha muito na questão desses estresses bióticos e abióticos, com essas cultivares coloridas. Então, nós temos que fazer a manutenção da pureza genética e da cor. Nós temos que evitar a segregação. E a eficiência no uso de água e nutrientes também. Por favor. Então, um dos grandes
pesquisadores da Embrapa Algodão, que realmente começou com essas unidades, com essas cultivares coloridas, foi o Luiz Paulo Carvalho, aí está a foto dele, né? Que foi uma inovação que une a ciência, a moda e sustentabilidade. E essas cultivares coloridas, elas reduzem os impactos ambientais e elas geram muito mais renda e atende à crescente demanda que hoje existe. É uma tecnologia que pode transformar o semiárido e que leva o mundo uma moda sustentável, diferenciada e de alto valor agregado. Então, é um nicho de mercado muito seleto. E isso nós temos que destinar principalmente à agricultura familiar, em sistemas principalmente agroecológicos. Por favor, próximo. Então, aqui nós temos as cultivares convencionais que a Embrapa já lançou, a Embrapa Algodão. Nós temos as cultivares transgênicas, que as últimas que foram lançadas foram 600, 700 e 800. E nós temos as cultivares de algodão colorido. E uma das que é mais hoje é cultivada no Nordeste, é a BRS Pubi, que foi lançada em 2005. São cultivares de algodão que não precisam de tingimento. Então, isso tem um alto valor agregado, tanto para a agricultura familiar e também renda para a agricultura familiar. Por favor. Então, nós temos aí o cultivo do algodão agroecológico no Nordeste e também do algodão orgânico. Então, o agroecológico é o cultivo que nós estamos hoje mais procurando junto aos produtores da agricultura familiar, porque é um sistema onde nós podemos diversificar e nós podemos fazer em consórcio, principalmente, como já comentei, com milho, feijão, amendoim, gergelim, fava. Isso vai dar uma renda muito maior para o produtor. É uma inclusão social muito maior também. E o agroecológico não se utiliza agrotóxicos ou produtos químicos nocivos, tá? E nós temos a preocupação de preservar o solo, a água e a biodiversidade. Enquanto o cultivo também do algodão orgânico é muito importante, isso daí, a, a única diferença é que ele pode ser cultivado isoladamente, tá? Mas com os mesmos princípios básicos do sistema agroecológico. Por favor. Então, aí tem alguns critérios do algodão orgânico e o algodão agroecológico. Eu acho que o muito importante aqui é a não utilização de agrotóxicos, tá? E adotar práticas aqui, principalmente no agroecológico, com consórcio com outras culturas. Milho, gergelim, fava, feijão, tá? Uso de adubos naturais, o esterco, pó de rocha e o controle biológico de pragas. Então, essa daí é uma das grandes diferenças entre o algodão orgânico e o algodão agroecológico. Nós podemos falar que todos os dois são, tá? Tanto no sistema de algodão orgânico como agroecológico, produção sem agrotóxicos sintéticos e sem transgênicos. No algodão orgânico, utiliza técnicas de agricultura orgânica. O agroecológico valoriza saberes tradicionais e locais dos agricultores, porque aí é um algodão consorciado também. No algodão orgânico, a produção é incentivada para reduzir o uso de defensivos
economizar água e energia, e o algodão agroecológico, projetos do governo estadual e cooperativa de agricultores. Se articula para garantir assistência técnica, insumos naturais e o escoamento da produção, como visto aqui em Engá, na Paraíba, onde que eles produzem o algodão agroecológico. Por favor. Então, aqui nós temos alguns também entraves na cultura do algodoeiro. E o principal deles é o nosso bicudo. Tá? Então, esse daí nós temos que fazer baseado em plantio concentrado em épocas definidas, o controle químico com inseticidas seletivos, isso é utilizado muito na Bahia, na agricultura empresarial, tá? No Nordeste aqui, quando se tem bicudo, faça a catação ou controle biológico. Nós temos que respeitar o vazio sanitário, muito importante, que é a destruição de restos culturais e soqueiras, principalmente nas áreas onde tem bicudo. Plantio de isca, utilizar armadilhas e o monitoramento constante da lavoura. Isso é feito por monitores treinados para saber identificar, para que as medidas sejam realmente tomadas pelos produtores ou pelos técnicos responsáveis pela propriedade. Por favor. Então, aí nós temos outras pragas, tá? Que podem atacar o algodão. Nós temos pulgão, trips, cochonilha, percevejos, lagartas. Então, todas essas daí nós temos que ter um monitoramento completo feito, como eu já disse, por técnicos treinados para que a gente possa detectar isso na lavoura e tomar as medidas corretas de controle. Por favor. Então, aí nós temos também os inimigos naturais, que podem ser utilizados para o controle de determinadas pragas. Por favor. São os inimigos naturais. Mais uma, por favor. E nós temos também a questão de doenças. Então, aqui as doenças estão divididas aqui, onde que elas ocorrem durante o ciclo da cultura do algodoeiro. Então, nós temos aqui no início, principalmente, o que nós temos que nos preocupar, que é o tombamento, que é causado por Rhizoctônia solane, tá? Logo depois vem a mela, que é causado por outro fungo, que é Thanatephorus cucumis, e dos 40 aos 100 dias, nós temos as principais doenças, principalmente foliares, que atacam a cultura do algodoeiro. Dentre dessas doenças, nós destacamos aí a mancha de ramulária, a ramulose, que realmente hoje as nossas cultivares já estão muito resistentes a essa doença. Nós temos a bacteriose, mofo branco, nós temos outras manchas foliares fúngicas, como a mancha-alvo do algodoeiro, a mancha de mirotécio. Tá? Nós temos ainda algumas doenças causadas por vírus, como doença azul, mosaico comum, vermelhão e atípica. Depois nós temos a produção do complexo de podridão de maçãs, que é causada por fungos, tá? Que podem estar associados nesse apodrecimento de maçãs, 170 fungos diferentes. Isso vai depender muito das condições climáticas e principalmente a questão após a colheita da soja, os percevejos, eles passam para a cultura do algodão, eles realmente vão atacar as maçãs, fazendo perfurações, e ali com a umidade nós temos que verificar o que está causando aquele apodrecimento.
que pode ser esse complexo fúngico de 170 micro-organismos diferentes. Nós temos também o Aphelencodes dessei, que é um nematóide que pode atacar a cultura durante todo o seu desenvolvimento. Então, essas são as principais doenças fúngicas do algodoeiro. E, principalmente, essas doenças ocorrem no Cerrado brasileiro, principalmente no Mato Grosso, Bahia e Goiás. Aqui no Nordeste, realmente, essa intensidade das doenças é muito menor. Por favor. Então, aí nós temos a eficiência hídrica é necessária para o cultivo do algodoeiro que seja desejável, tá? Desde plantio ao florescimento, aí de 3 a 5 milímetros por dia, florescimento, abertura do primeiro capulho, 8 a 10 milímetros por dia, depois, primeiro capulho, abertura até 60 dias de capulho abertos, 4 a 6 milímetros, e no total, aqui seriam 650 a 700 milímetros. Por favor. E não somente nisso, nós temos hoje, principalmente para a agricultura empresarial, a agricultura digital, que a Embrapa, no seu todo, também trabalha. Tá? Que isso hoje, principalmente no Mato Grosso e Bahia, já tem um monitoramento remoto e sensoriamento em tempo real. Tá? Faz a gestão inteligente de insumos e recursos naturais, tem essas plataformas digitais de apoio à decisão e conectividade rural, integração de dados e automação das operações agrícolas. Então, isso daí é hoje uma facilidade muito grande para a agricultura empresarial. Espero que um dia a gente possa aplicar isso também na agricultura familiar aqui do Nordeste. Mas esses avanços vão vir à medida que nós possamos introduzir cada vez mais essas tecnologias também dentro da agricultura familiar. Por favor. Então, principalmente na agricultura familiar, então nós estamos vindo da enxada à colheita inteligente, tá? Que é a mecanização adaptada às condições regionais e escalas produtivas. A inovação tecnológica em equipamentos de plantio, tratos e colheita. A integração da agricultura de precisão e digitalização das operações. Serviços regionais de capacitação, assistência e manutenção de máquinas. Isso tudo a agricultura empresarial já está fazendo. Tá? Então, essa evolução, essa tecnificação, nós já temos hoje na agricultura empresarial. Então, nós temos que nos voltar muito mais hoje para a agricultura familiar e fazer o desenvolvimento da agricultura familiar, principalmente na região Nordeste brasileira. Por favor. Vocês verem aqui, a agricultura familiar hoje, tá? Máquinas e equipamentos. Muitas vezes hoje nós estamos usando alguns pequenos tratores, tá? Para a agricultura familiar, mas ainda nós estamos num plantio à base de matraca, tá? Ou pequenos equipamentos agrícolas. Por favor. Então, aqui nós estamos vendo matraca, nós temos aqui ainda o boi fazendo aí o preparo do solo e o pessoal plantando ainda, ou na matraca, ou ainda manualmente. Por favor. Hoje nós já temos alguns equipamentos para a agricultura familiar. Tá? Temos equipamentos desenvolvidos também pela Embrapa Algodão, que nós temos aqui como um subsolador, nós temos plantio, tá? Uma máquina de plantio, duas, vamos falar, duas
linhas para plantar 2 linhas. Nós temos aí pulverizador. Em cima aí, nós temos uma máquina aí de 4 linhas aí, que isso daí principalmente que é utilizado no plantio das nossos experimentos, principalmente de melhoramento genético. Por favor. Aí nós temos uma máquina desenvolvida aqui pela Embrapa Algodão, tá? É um subsolador para agricultura familiar, que é acoplado a uma motocicleta, por favor. Aí nós temos uma grade, 6 discos aí, também preparo do solo para agricultura familiar, por favor. Aí nós temos uma semeadora de 1 linha, também para agricultura familiar, por favor. Aí nós temos um pulverizador, também que é manual, vocês podem ver, tem oito bicos aí, quer dizer, é fácil de manuseio para agricultura familiar. Mais uma, por favor. Essa daí também foi desenvolvida aqui na Embrapa Algodão, que é a colheitadeira de 1 linha, por favor. Aí nós temos também desenvolvido pela Life Farm, que é a coletadeira que é utilizada, sucção, tá? E do lado nós temos a plantadeira, a coletadeira aí desenvolvida pela Embrapa Algodão, que é de 1 linha. Isso foi retirado de uma das grandes máquinas que colhe o algodão empresarial, tá? E nós utilizamos isso daí para fazer a coleta de 1 linha para a agricultura familiar. Por favor, mais uma. Aí nós temos beneficiamento da cultura do algodoeiro. Mais uma, por favor. E aí nós temos algum tipo de certificação, tá? Que é o Algodão Brasileiro Responsável, Better Cotton Initiative, que é o BCI, e a certificação orgânica. Então, senhores, aqui foi uma visão geral ao que a Embrapa Algodão está fazendo, o que nós estamos com os nossos projetos fazendo no Nordeste para a agricultura familiar, porque eu acho que a agricultura empresarial ela já está em caminho de desenvolvimento muito grande, tá? Isso pela tecnificação que hoje existe na agricultura empresarial. Mas a agricultura familiar, nós precisamos dar uma maior atenção. Mas isso vai depender de muitas coisas. Primeiro, o produtor quer realmente plantar. Qual que é o sistema de cultivo que ele quer? É um sistema agroecológico, sem utilização de agrotóxicos, sem uso de fertilizantes. Precisamos ter equipe, parcerias, tá? Então, não é somente Embrapa, não vai ser somente o IPA. Isso aí nós temos que envolver governo estadual, nós temos que envolver as prefeituras, secretarias, Emater, nós temos que envolver outras associações, envolver pessoas que realmente se interessam pela cadeia produtiva. E também não é somente produzir. Nós temos que saber, nós vamos produzir o algodão em consórcio, tá? O algodão vai ser colhido. O que nós vamos fazer com ele? Qual que é o fim desse algodão? Então, nós temos que organizar toda a cadeia produtiva do algodão. Então, não podemos somente produzir, mas nós não sabemos para quem comercializar, como comercializar.
como que nós podemos aumentar essa renda desses produtores? Qual vai ser a importância disso daí? A inclusão social, geração de renda. Então, isso nós temos que fazer em conjunto. Por isso que eu sempre estou solicitando, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer alguma coisa em conjunto, em prol da cotonicultura do Nordeste. É isso que nós precisamos cada vez mais. Nos unirmos, conversarmos com os produtores, ver as necessidades, ver o que nós podemos fazer. A Embrapa tem todo o processo de capacitação, desde a produção de sementes até o beneficiamento, tá? Passando aí pelas capacitações em termos de controle de pragas, controle de doenças, pulverizações, manejo do solo. Isso nós podemos oferecer. Mas só que precisamos de todas as instituições envolvidas para alavancar, principalmente, essa cotonicultura no Nordeste, na agricultura familiar. E eu não me preocupo tanto com a agricultura empresarial, mas com a agricultura familiar, sim, tá? Para geração de rendas e fazer um sistema agroecológico, onde nós podemos diversificar, colocar outras culturas alternativas junto, por exemplo, com o algodão nosso. Eu acho que isso daí, viu, Félix, foi o que eu queria abordar para vocês, assim, bem geral, mas é o que realmente nós estamos pensando realmente em termos da cotonicultura para a agricultura familiar no Nordeste. Isso nós temos que contar com vocês, com o IPA, com o governo do Estado, temos que contar com as associações, com as EMADERs, Senar, tá? Para que esses programas, se nós estabelecermos, sejam bem-sucedidos. Bem, Pessoal, foi uma visão geral, tá? Que eu dei para vocês aí, mas eu acho que muito mais importante a discussão. Gostaria de ouvir de vocês também o que vocês acham sobre a cultura do algodoeiro no Nordeste. Porque nós temos que ter também essas opiniões para que a gente possa também trabalhar junto com vocês em relação a isso daí. Com você, Félix. e, doutor Chitar, muito obrigado. Acho que foi uma apresentação magnífica, muito clara, muito tranquila, e nós só temos a agradecer a sua participação. Eu diria que acho que esse conhecimento seu também. Pernambuco foi um estado com um grande produtor no passado, até a chegada do bicudo, Pernambuco, sem dúvida, liderava a produção de algodão no Nordeste. Naquela época, nós tínhamos 2 algodões, hoje não se fala mais nisso, né? Nós tínhamos o herbáceo, que é o anual, nós tínhamos o mocó, que era o algodão do sertão, que perdurava por vários anos de cultivo. Ainda hoje se encontra algum resquício aí pelo interior do estado, né? Alguma planta perdida pelo interior do estado, mas isso tudo foi por água abaixo quando o bicudo chegou e logo todos os estados do Nordeste pararam de produzir. Pernambuco, por muito tempo, fez grandes iniciativas de volta do algodão para o estado. Infelizmente, apesar dos esforços de grandes iniciativas, mas isso não voltou no nível razoável, digamos assim. Hoje em dia sabemos dos programas de outros estados em relação ao algodão colorido agroecológico, e Pernambuco, como mostrado aí, não está nessa relação
apesar de ter alguma coisa, alguma iniciativa, inclusive de algumas entidades aí pelo interior do estado, especialmente no Pajeú e no Araripe, mas esperamos que em breve o estado também entre firme nesse programa e a gente possa ter pelo menos algodão, esse algodão colorido também de expressão para o estado. Se bem que nós conhecemos, sabemos de iniciativas de entidades aqui do Agreste Pernambucano, de várias regiões, inclusive se dirigindo à própria Embrapa Algodão, procurando parcerias para produzir o grande algodão, o algodão branco. Né? Essa região do Agreste Setentrional, liderada por Limoeiro e Surubim, inclusive outros municípios, né? É uma grande região aí do estado, com vários municípios que já foram produtores e certamente têm intenção. É tanto que, quando pensamos em trazer o algodão colorido para o Agreste Pernambucano, através do governo do estado, o IPA, encabeçando, nós separamos as regiões do Agreste em duas, né, trazendo o colorido para uma região e deixando livre a região do setentrional, porque sabíamos que é possível que algumas entidades, alguns produtores queiram trazer o algodão branco de volta para o estado, e isso é uma perspectiva que pode se confirmar no futuro. Então, nós pensamos nisso desde o início e ainda acreditamos que isso possa acontecer. Vamos tentar fazer com que o estado crie as condições necessárias para que a gente possa trazer mais uma cultura, mais uma opção para o agricultor nordestino, para o agricultor agrestino, digamos assim. Eu passaria a palavra aos nossos presentes para que a gente possa discutir. Mas eu queria apenas uma curiosidade, doutor Chitarra. Você falou de mela em algodão. Mela nós conhecemos como uma doença que existe em praticamente, eu poderia dizer em todo o Brasil, mas sabemos que é muito forte no norte e em alguns nichos do nordeste. E as condições para ela ocorrer é alta umidade e alta temperatura. Essas são as condições para o mela no algodoeiro, uma vez que o senhor citou muito apropriadamente que o fungo é exatamente o mesmo para todas as culturas, em todas as regiões, que é o Thanatephorus cucumeris. Sim, o Félix, primeiro o tombamento, tá? Ok. O tombamento, ele é causado pela Rhizoctonia Isso. solane, tá? Então, a Rhizoctonia solane é um fungo habitante natural do solo. Sim. Dependendo das condições de umidade e temperatura, ela vai se manifestar com uma intensidade maior ou menor. O Thanatephorus cucumeris é a outra fase da Rhizoctonia solane. O que acontece? Por exemplo, como é um fungo natural do solo, tá? Quando a germinação do algodão, nós temos as primeiras folhas, vem a chuva, ela bate no solo e a terra, ela sobe para as folhas. Subindo para as folhas, ela leva o fungo, a Rhizoctonia solane, que aí transforma-se em Thanatephorus cucumeris e causa a mela, que é o fungo na forma perfeita dele. Perfeito. Então, quer dizer, quando há condições favoráveis, tá? Que é alta umidade, temperatura mais elevada, a possibilidade, muita chuva e solo encharcado, a possibilidade de ocorrer no início, tá? É muito grande. Por isso que nós temos tombamento de plântulas. Porque o solo está encharcado, a Rhizoctonia vem, realmente ataca principalmente o caule da planta. Quando ela não ataca, se continuar aquela chuva, tá, intensa, tá, os respingos de água vindo para as folhas do solo,
Aí sim a mela pode estar presente, que esses respingos trouxe o patógeno para as folhas e daí passa de Rhizoctonia solone para Thanatephrus cucumeris. Tá certo? Então, isso daí, principalmente na Bahia e no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, nós encontramos muito esse tipo de fungo e esse tombamento. E também a mela, tá? Que muitos produtores fazem um controle disso daí por meio de produtos agrotóxicos, tá? Químico. Aí é produto químico para controlar esse fungo no início. Exato. Pois não, doutor João Suassuna. Doutor Luiz, eu sou João Suassuna, da Fundação Joaquim Nabuco. Estou desenvolvendo um trabalho lá de convivência com o semiárido, com o foco hoje na hidrologia do Nordeste seco. Com a sua apresentação, me veio à mente o desenvolvimento de Campina Grande até meados ou até a segunda metade do século passado, um desenvolvimento lastreado pela cotonicultura. Era Campina Grande que era esse de entreposto, que ela pegava os algodões produzidos em tudo quanto é lugar do Nordeste e, em Campina Grande, distribuía para o Brasil e para o mundo. Chegamos a ter informações do algodão na Bolsa de Valores de Londres. Aí o que aconteceu? Houve. Esse algodão era produzido com algodão arbóreo, quer dizer, na sua grande maioria, né? O chamado algodão mocó. E esse desenvolvimento em Campina Grande chegou-se a falar no algodão como o ouro branco do Nordeste. Né? Então, o que aconteceu depois? Houve a incidência do bicudo, simplesmente a cultura do algodão no Nordeste foi dizimada. E aí, com a sua apresentação, doutor Luiz, eu vi que o cenário mudou e mudou para melhor. Hoje a gente é o maior produtor de algodão do mundo, cara. E eu vi que nas variedades produzidas pela Embrapa, eu não vi lá o algodão mocó. Então, como curiosidade, eu gostaria de saber o seguinte: ainda se cultiva algodão mocó no Nordeste? Atualmente, ô João, o que está se cultivando é o algodão herbáceo, tá? Então, isso daí a gente vê tanto o algodão colorido quanto o algodão branco, o derma, não mais o algodão mocó. E isso daí é uma grande preocupação, porque hoje nós temos o vazio sanitário também, tá? Que nós não podemos deixar no campo plantas vivas por determinado período por causa do bicudo realmente, que é o nosso grande entrave hoje. Então, o que nós fazemos é desenvolver cultivares hoje. Nós desenvolvemos nossos cultivares herbáceas, tá? E tanto colorido quanto o algodão branco, para que sejam cultivados nas regiões onde, onde se cultiva o algodoeiro, tá? E a grande preocupação hoje, o senhor vê, quando nós falamos algodão agroecológico, que nós não podemos utilizar agrotóxicos, então o pessoal tem que estar bem ciente que tem que levar isso realmente em consideração a presença do bicudo ou não. Por exemplo, hoje, algodão agroecológico, se aparecer bicudo, nós temos que fazer o quê? A catação dos botões florais. Tá? Isso daí é uma tática para o controle do bicudo. Então, nós temos que ter medidas, tá? Para que a gente possa minimizar
esse problema. E se nós deixarmos algodão o tempo inteiro na lavoura, nós vamos ter não somente problemas com bicudo, como nós podemos ter outras pragas ou até doenças. Então, por isso que hoje o cultivo é muito mais em relação ao algodão herbáceo. Félix? Luiz Jorge. Oi? Quem está na mesa, não sei se é Rosiane ou Luiz Jorge, ou tem alguém aqui da plateia? Quem lembra aí, Luiz Jorge, não sei quem foi primeiro, se foi Rosiane ou você, mas aí para o cavalheirismo, deixa a professora Rosiane. Muito bem. Democraticamente. Boa. Olá, pessoal, bom dia ainda, né? Eu creio que estão todos me ouvindo aqui. Eu estou meio atrapalhada aqui com esse Zoom, mas vocês estão me ouvindo aqui, legal, não é isso? Tá, sim, tá perfeito. Rosiane. Primeiramente, parabenizar o nosso chefe, né, Chitar. Eu gostaria muito de ter esse compasso, né? Ele fala com elegância, eu sou mais apressada. Muito, muito boa a apresentação, viu, chefe? Muito boa. Pessoal, a minha informação é mais para complementar uma observação muito boa que houve a respeito do algodão, o mocó, né? Realmente, para termos de cultivo em escala comercial, mesmo pelos pequenos produtores, como bem falou o nosso chefe, ele não existe, né, em termos comerciais. Mas vale a pena salientar que os recursos genéticos, né, de uma série de cultivares que nós temos no nosso banco de germoplasma do algodão mocó, que é aquele algodão perene, permanente, tá? Ciclo longo, mas de fibras espetaculares. Então, esses recursos, os genes desses materiais que nós temos, desses acessos que estão na nossa coleção, inclusive de algumas variedades que foram usadas no melhoramento do algodão do passado, né, que são variedades que têm os dois tipos, né, o merigalante, que é o mocó, e o hirsuto, que é o nosso algodão branco, né? E aí, esses materiais eles têm sido usados em nosso trabalho de melhoramento para poder passar características de tolerância à seca, principalmente, né? São materiais muito, muito tolerantes. E no passado, a Embrapa lançou a Precoce 1, que tem justamente, né, um balanço desses dois tipos, né? O algodão merigalante com o algodão hirsuto, que é uma variedade, evidentemente, hoje em dia ela é obsoleta, mas que tem uma informação genética muito preciosa. Atualmente, o doutor Jaime Cavalcante, eu acho que ele está na reunião, ele gerou, né, acho que há cerca de, acho que uns 3 anos atrás, uma população, através de dialelo, ele gerou uma população muito boa, utilizando alguns acessos de algodão mocó, e esses materiais avançaram de uma forma tal que ele está testando em vários locais, inclusive no sertão de Pernambuco, né? São materiais uma fibra excelente e com características muito boas, especialmente para a tolerância à seca, né? Porque todos vocês sabem que a gente tem esse grande inconveniente, né? Essa oscilação na distribuição e quantidade de chuva. Então, não tem como a gente estabelecer um programa para que de soerguimento de qualquer lavoura no Nordeste, se ela não tivesse essas cultivares que a gente vai recomendar, não tenha, né, no seu manancial genético essas características de tolerância ou de adequação. Tem que ter, né? Não é somente para o algodão, é para várias lavouras, principalmente as de ciclo curto, porque senão elas não se estabelecem. E essa população que foi gerada pelo Jaime, ela tem uma plasticidade genética espetacular, justamente por ter na sua bagagem genética genes, né, desse algodão mocó. Ou seja, o algodão hirsuto, que é esse algodão comercial, cruzado com algodão mocó para gerar melhoria na característica de fibra, principalmente comprimento e resistência, e também melhoria no que se refere à tolerância
ao estresse ambiental. No caso, mais especificamente, seca. E vale complementar também, viu, somente finalizando aqui, nós temos um trabalho que fazemos em parceria com o pessoal da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande, né, o grupo da ecologia, da agroecologia. Então, nós fazemos um trabalho muito minucioso no que se refere à caracterização dos melhores materiais de algodão que se adequam, né, ao nosso TSA, né, os trópicos semiárido, né? Nós utilizamos várias características biológicas, algumas bioquímicas e algumas moleculares para atestar realmente se esses materiais toleram ou não um constrangimento, vamos dizer assim, hídrico. E esses materiais, depois que saem desse perfil nosso, ou seja, desse perfil de avaliação, eles são os indicados para serem progenitores, né, ou seja, parentais, ou então linhagens avançadas, para as quais a gente possa recomendar os ambientes onde elas possam se adequar no ambiente semiárido. Esse trabalho é muito importante, tá? Já gerou vários tipos de publicação, trabalhos em andamento, mas é muito importante justamente para se consolidar, porque não tem que ser, não tem que comparar, né, a robustez das variedades comerciais que estão no cerrado, tá, com as cultivares que vão se adequar ao semiárido, né? É uma tipologia que exige um maior esforço em termos de um balanço melhor na sua herança genética. Era somente isso que eu queria dizer. Obrigado. Rosane, obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade, tá, para... A Rosane citou o Jaime está aqui presente, Rosane, está aqui conosco presencialmente. Daí eu queria que ele aproveitasse e explicasse um pouco mais esse material e onde está. Só lembrando que o ano passado nós já entramos com algodão em Araripina, Serra Talhada e Caruaru, depois passamos em Belém de São Francisco, Mirim. Esse ano estamos também com experimentos, inclusive aqui em Itapirema, em um campo de algodão colorido em Vitória de Santo Antão, está no início da floração, e também em outras localidades, Caruaru, Serra Talhada, e experimentos também em Belém de São Francisco. Então, o doutor Jaime aqui, por favor, esclareça um pouco mais essa situação. Como a doutora Rosiane colocou, esse trabalho a gente tem feito, porque justamente esses materiais do cerrado, o material do cerrado, ele não... A probabilidade deles prosperar aqui é muito pequena por causa das nossas condições climáticas, sobretudo os veranicos. Mesmo quando tem água, a ocorrência de veranico é frequente. No inverno, às vezes, 2 ou 3 veranicos. Isso compromete. Então, pensando nisso, nós fizemos o cruzamento com o algodão mocó para trazer esses genes de tolerância à seca. Daí a gente tem comparado na estação de Belém de São Francisco. Esse ano, próximo ano, vamos colocar em Mirim e Belém de São Francisco também, já com o projeto do CNPq, VCUs, para já vislumbrando o lançamento de cultivares que a gente tem visto. Nós demos 18 dias de estresse no sertão, não é brincadeira. Eu sou o Félix e disse, rapaz, isso aí não vai sobrar nada. Nós suspendemos a ligação 18 dias e vimos quanto os materiais do cerrado sofreram, né? Muito shedding, que é a queda da estrutura floral, a redução no tamanho, enfim, e a produtividade, que é o final. Então, esses materiais estão sendo classificados desde a casa de vegetação, com trabalho junto com o pessoal da Universidade de Campina Grande, até o campo, para a gente ter cultivares mais adaptáveis, mais tolerantes ao estresse hídrico, e isso aí vai dar uma sustentabilidade maior para os produtores, né? Uma segurança maior para o produtor não perder aquela safra. Tabosa?
Fala alto, por favor, para que outros possam A ouvir. Bolsa Turística trabalha com o semiárido, pouco. Só complementando aqui alguma coisa em relação ao falado sobre o algodão mocó, né? O colega Alonso Fassum, o Vale, a Rosane, você lembra, Félix? Hoje resta só uma sombra, né, histórica do que foi o algodão mocó na região. Né? Campina Grande já foi a segunda cidade do planeta, só perdia para Liverpool, na Inglaterra, exportação de algodão. Cancioneiro popular na voz dos Gonzaga consagrou a música falando como ouro branco. Né? Hoje, o que existe em algodão mocó é que o Bicuda ralou com ele, que é um repositório genético, fonte de genes. Mas tem uma coisa importante. O algodão mocó ele servia de suporte forrageiro, depois da colheita, uma planta perene. Né? Então, o bicuda hoje tem toda a dificuldade de controle, como tinha antigamente também, né? O doutor Nelson Canotto informou uma vez que fazia 17 pulverizações no campo de algodão nos anos 90. Estava molhando, né? Mas, como você colocou aqui, a necessidade hídrica do algodão aí, 700 milímetros seria o desejável, o ideal. No tocante a mudanças climáticas, pode-se considerar o algodão como uma planta de economia hídrica dos 700 milímetros. O algodão arbóreo talvez nem precisasse disso. Né? Então, é importante a recorrência de genes de algodão mocó, tendo em vista a esse aspecto hoje, não falar de mudanças climáticas. Pode falar. Essa pergunta aí é muito mais para o Jaime, né? Mas eu vou tentar falar alguma coisa em relação a isso daí. A nossa equipe de melhoramento genético está trabalhando, e o Jaime que comanda muito bem isso daí, em relação ao desenvolvimento de cultivares para o Nordeste aqui, em relação à tolerância hídrica e também à salinidade. Tá? Quer dizer, são pontos fundamentais para o lançamento de novos cultivares aqui para a nossa região. Então, é muito importante que seja ou branca ou colorida, mas vão ter que ter esse tipo de características para que a gente possa enfrentar, tá, com as nossas cultivares o semiárido do Nordeste. E outra coisa importante aí que foi comentado também em relação a tudo isso daí, em relação ao mocó e tudo mais. A Rosane colocou uns pontos muito importantes em relação ao banco de germoplasma. Muitas vezes é procurado nessas cultivares mocó alguma resistência em relação a algumas características para ser inserida nessas novas cultivares. Então, é um ponto também importante, onde o pessoal do melhoramento trabalha nisso daí. Tá? E essa questão do estresse hídrico, o Jaime já vem trabalhando há algum tempo, e também com a salinidade. Se ele puder até falar alguma coisa sobre isso daí, que ele realmente está mais envolvido nesses estudos, eu acho que teria umas informações até mais adequadas em relação a isso daí, Jaime. Hoje nós temos mais de 100 linhagens já testadas para estresse hídrico. Porque não é só o cruzado. Ouvindo, Jaime. Hoje nós temos mais de 100 linhagens de nitrogênio bilhares, nitrogênios. Você não pode ficar cá. Um momentinho. Temos milhares de nitrogênios e temos centenas já de linhagens testadas e 3 estão em VCU já para serem lançadas. Essas linhagens elas são 25% mocó, um quarto. Estamos trabalhando com um meio, um material agora que a gente vai testar para salinidade, que é com 50% mocó, que nós acreditamos que serão mais tolerantes à salinidade.
Vamos colocar em Bimirim, agora em novembro, para salinidade. Então, nós temos material meio, um quarto e agora um oitavo, né? Uma coisa boa nesse trabalho, porque além da característica de estresse hídrico, nós estamos trazendo uma semente sem líder, que é a semente do mocó. Então, diversos cruzamentos, retrocruzamentos, algumas estratégias. Nós conseguimos o branco já há quase 10 anos e estamos já agora em Goiânia com material para colher e já entrar como VCU nos próximos anos. Materiais tem 51 linhagens aqui em Goiânia e vamos testá-las agora para estresse hídrico em Ibimirim e Belém de São Francisco e também já são 51 materiais sem linter que nós conseguimos. No colorido, nós conseguimos também sem linter, alguns indivíduos, muito pouco, e esse pouco eram cremes, não era um marrom escuro. Mas, semana passada, estivemos em Goiânia e de uma população de 3.500, conseguimos 7 indivíduos sem linter com fibra marrom escuro. Então, já é o início de também ter no colorido o material sem linter e com tolerância à seca em função desse grau genético que veio do mocó. O mocó, infelizmente, não dá para a gente ficar trabalhando pelas razões que o doutor Chitarra apresentou, né? O vazio sanitário. Como ele é perene, ele ficaria produzindo bicudo. Então, fica inviável para a gente ficar trabalhando com ele nesse sentido. E também pensando na mecanização, na colheita. O perene ficaria bem mais complicado. Ô, Jair, deixa eu só fazer um adendo aí. Tanto o algodão colorido quanto o algodão branco, tá? Para todos aí possam entender, porque vocês acham que eu estou puxando muito para o algodão colorido, mas não é isso, tá? Então, tanto o algodão branco quanto o algodão colorido, que são desenvolvidos para o Nordeste, principalmente para essas nossas regiões, isso vai depender muito dos produtores, o que eles querem, a comercialização, o que é o melhor para eles. É o algodão branco? É o algodão colorido em termos de questão social, renda, uma série de fatores. Nós temos hoje cultivares, tá, tanto de algodão colorido como algodão branco, também para a agricultura familiar, tá? Adaptadas aqui ao Nordeste. Então, isso que é mais importante, que a gente possa, junto com essas associações, com as cooperativas, né, essas definições do que cultivar. Eu acho que aqui nós temos que falar um pouquinho sobre essa questão do impulsionamento do algodão nessas regiões. Eu vi que o IPA, o GEM participou, o ano passado eu participei do dia de campo de vocês, então tem muita gente interessada na produção do algodão. Então é um trabalho que está sendo feito, realizado em conjunto. Agora, onde que nós podemos realmente alavancar a cotonicultura nesse estado? Félix, com você aí. Pois não. Deixa eu fazer alguma coisa. Não só falar, como o Félix falou, essa região de Limoeiro e Surubim, do meu ponto de vista, é a região mais importante aí no caso do algodão branco. Eles já têm uma tradição com algodão, já são agricultores antigos, e o que falta em cima. e tem uma área relativamente grande, eu não sei dizer assim quanto, mas é uma área bem significativa.
né? Então, a questão maior que eu vejo aí é a questão da colheita mecanizada, né? As máquinas alugadas só tem no Ceará, isso aí eleva um pouco o custo. A partir do momento que tiver uma máquina dessa aqui, eu acredito que os agricultores estarão bem motivados a plantio. Custo em torno de R$ 1.200 para colher o hectare não é tão alto. Você tem 15 mil, dependendo da produção, 15 mil, você fora do custo. Então, o problema é a distância, mas com 100 hectares já dá para alugar uma máquina dessa do Ceará. E aí, esse começo aqui é o difícil, porque o pessoal ainda está com o pé atrás com bicudo, a novidade e tal, toda vez que vão voltar. Então, esse começo realmente é um pouco difícil. A partir do momento que tiver uns corajosos aí a coisa vai ganhar dinheiro. Eu acredito que vai ganhar dinheiro. É por isso, Jaime, é que é importante essas parcerias, tá? Porque, por exemplo, agora não adiantaria conseguir esses equipamentos, mas se fizer uma parceria, né, que esses equipamentos pudessem vir e auxiliar nesse início, seria muito mais importante, tá? Mas tem que saber toda a estrutura, como já comentei, tá? Desde o plantio até a comercialização, como que isso vai ser feito, as parcerias que devem ser feitas, né? A- os equipamentos, como que eles podem ser não adquiridos, mas por meio de parceiros serem emprestados, né, para cooperativa, sei lá, não sei, cooperativa, associação dos produtores. Então, isso tudo aí tem que ser bem discutido para que possamos dar uma continuidade num programa eficiente dessa revitalização do algodão, seja ele que for, tá? Algodão agroecológico, algodão somente cultivado isoladamente. Então, é isso daí que a gente precisava dar uma estudada junto com os parceiros. Tá. Félix, Nós temos dois. Félix, Nós temos, Félix, pois não, Reginaldo. tem espaço ainda? Tem sim. Luiz Jorge ali Tá, tem sim, mas Duas perguntas muito rápidas. Doutor Luiz, o senhor falando aí do Mela, me surgiu uma curiosidade. O plantio direto poderia impactar negativamente no Mela? No não, Mela? não impacta. O plantio direto. Quais são os três princípios básicos do plantio direto? Não revolvimento de solo, Perfeito. rotação de cultura e plantio na palha. Quando você tem uma palha, como eu disse ali, a mela vem pelos respingos de chuva que bate no solo e aquele solo contendo patógeno leva para as folhas. Com o plantio direto, você tem palha, a palha minimiza o quê? Esses pingos, respingos da chuva. Quando bate na palha, esses respingos do solo para a folha são muito menos. Então, o plantio direto impacta positivamente em relação à mela. Tá? Ele não deixa que a mela realmente, que o fungo vá do solo para, ou se vá numa intensidade muito menor, tá, do solo para as folhas. Espero ter respondido sua pergunta. ô, Chita, tem. Não. É que teve um vácuo aí, um vazio aí de som, eu não consegui. Mas nesse sentido, se vai ter muito menos quando a chuva bate, vai ter o respingo menos de baixo, menos fungo certamente vai para cima. O plantio direto, de certa Exatamente. forma, creio que impede esse respingo em Impede, menor quantidade. impede. Então, isso impacta negativamente na mela, não? Exatamente. Então, Exatamente. então o Impacta plantio direto seria negativamente. uma alternativa que poderia ser
estudada ou incentivada, se assim fosse oportuno. Isso, tanto que eu morei 22 anos no Mato Grosso. Ah, Tá? Então, nós trabalhamos muito em relação a isso daí por causa da mela. Então, naquelas áreas onde se usava não somente, vou falar, plantio direto, mas plantio na palha, onde você tinha até palha de milho ou milheto, tá? O impacto aí, em termos de mel, era bem menor. ah, Exatamente porque forma-se uma barreira física, física, exatamente. tá? Uma barreira física que não permite. Isso não somente para a mela, tá? Sim, Quando sim. você também tem a questão do mofo branco, Uhum. tá? Essa barreira física impede com que a germinação dos escleródios de esclerotina e esclerotiorum, Sim. essa barreira física. Então, o plantio direto é altamente benéfico para a cultura do algodoeiro, porque nós temos, gente, muitas doenças e muitas pragas na cultura do algodoeiro. Sim, sem E dúvida as nenhuma. doenças estão muito relativas, principalmente a solo e as doenças foliares. Perfeito. Tá, nós temos mais inscrito, Oi? mais inscrito. Ok, Reginaldo, algum complemento? Não, não, é só outra pergunta. Aquele pulverizador de 8 bicos lá é para agricultura familiar? Isto foi Tá desenvolvido bom. para a agricultura familiar. Tá, Isso é uma pessoa que realmente leva esse pulverizador na mão, tá, perfeito. Só lembrando, E tá? a, e a última pergunta, Félix, para não ser chato. O Jaime que está aí, eu só queria saber se o Jaime foi meu aluno e antigamente ou não. Se não foi, é um prazer conhecê-lo. Se foi um prazer revê-lo. é esse mesmo, ele está dizendo. É ele mesmo, Prazer, vendo você. pernambucano e trabalhando hoje lá em Campina Grande, mas já trabalhou também em Fortaleza. Isso. Agroindustrial. Chita, Jaime, um abraço para você. Tá. nós temos. Eu tô na Bahia, perto do Senhor do Bonfim. Ok? Chita, nós temos mais um inscrito, mas eu ainda vou fazer uma pergunta aqui que me Tá pediram para. bom. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Félix. Ok, Elinor. Quais os municípios melhores mais hoje que produzem mais algodão na Paraíba e se a mancha angular ainda é problema no algodoeiro no Nordeste? A mancha angular, vamos começar pela mancha angular. Depende muito das condições climáticas, tá? Então, nessas nossas cultivares, não é tanto problema quanto era antigamente no Cerrado. Hoje, as cultivares elas têm uma resistência muito maior à mancha angular, tá? Que é causada pelas xantomonas, Axonopós patovar malvaceae. Então, tem tanto assim essa grande importância. Eu acho que nós temos outras doenças que a gente poderia se preocupar muito mais em relação à cultura do algodoeiro. A mancha angular, só para você saber aí, na época de 2000 até 2005, era realmente um grande problema, porque nós não tínhamos cultivares resistentes, tá? Tanto para mancha angular, como também para a ramulose. Mancha angular é causada por bactéria e a ramulose é causada por um fungo, que é o Coletótero Gossyp variedades cefalosporioides, tá? Mas com o advindo aí da genética e tudo mais, as cultivares que foram lançadas foram realmente tolerantes, resistentes a essas duas doenças, tá? Agora, o município da Paraíba, Ingá hoje, Remígio hoje, Juarez Távora são os municípios aí que nós temos aí uma agricultura familiar bem atuante, principalmente com o algodão colorido e o algodão branco, tá? E nós queremos expandir isso para outras regiões aqui e em parcerias, né,
e principalmente para a agricultura familiar, que é o grande nicho que nós temos aqui na Paraíba. Perfeito. Agora o doutor Luiz Jorge está na fila, aguardando a vez aí há algum bom tempo. Júnior, por favor. Opa, bom dia a todos. Não é problema nenhum esperar. E Tranquilo. todos que falando tão bem aí, né? E queria parabenizar o doutor Luiz pela bela palestra. E um abraço especial para Jaime, amigo contemporâneo aí da Rural. Grande abraço, Jaime. É, eu só, apenas o seguinte, ontem, por coincidência, eu postei no grupo um mapa de Pernambuco, mapa agrícola que eu ganhei esses dias, de 1908, antes disso, porque ele ganhou um prêmio em 1908. E o algodão constava aqui como uma das culturas mais importantes, né? A cana-de-açúcar na zona da mata, o algodão principalmente no Agreste e ali próximo à Sertânia, Afogados, por ali também um polo, e milho e feijão no interior, né? Então é interessante, é uma satisfação para a gente ver o renascimento do algodão. E se considerarmos também Luiz Eduardo como Nordeste, né, que é o Mato Piba ali, hoje talvez seja o maior produtor de algodão do Brasil, se eu não estou enganado, lá o Mato Grosso, né? Mas é grandes campos de algodão, né? É, eu estava até comentando esses dias também a importância que era o algodão para Pernambuco, né? O maior exemplo são as antigas fábricas que ainda existem, os prédios, a fábrica da Torre, o Tacaruna, se eu não me engano, aquela fábrica dos Lundgren ali no fim da Avenida Norte, né? Então, foi uma feliz coincidência essa palestra e o momento de ontem que eu estava vendo essa questão do algodão. Um abraço a todos. Só dar uma palavrinha aqui, viu? Os dados que eu mostrei hoje a respeito do algodão são dados da Conab. Não aparece o estado de Pernambuco. Infelizmente, não. Tá? Apareceu até, por exemplo, aí a Paraíba, não sei se vocês observaram, que plantava 700 hectares e nessa safra ela passou para 500, decaiu, né? Agora, outros estados, como o Rio Grande do Norte, aumentou um pouco, de 500 para 700, coisas desse tipo. Então, quer dizer, eu acho que esses dados da Conab realmente não têm esses dados concretos em relação ao estado de Pernambuco. Eu fui no estado de Pernambuco, como falei para vocês, no dia de campo. Eu sei, o Jaime tem informado que está começando a expandir a cultura do algodão no estado do Pernambuco. Mas, infelizmente, esses dados eu não tinha em mãos para apresentar para vocês. Vocês me desculpem aí. Ok, mestre. Bom, acho que tivemos uma manhã bem produtiva. Gostaria de agradecer aos presentes, aos nossos colegas de estações experimentais. Vejo alguns bons aí, tipo Ivan Oliveira, que trabalhou a vida inteira com algodão no Sertão e também parte do Agreste. Muitos colegas de Serra Talhada e outras estações, de Mirim estava presente, não sei se continua. Isso é muito bom para a gente, saber que o pessoal atendeu ao nosso convite. Muitos estudantes da Universidade Rural, graduação e pós-graduação, alguns estão aqui conosco, e outros professores da universidade, além de membros da academia, né? Então, nós agradecemos muito ao Dr. Chitarra. Como disse Rosiana, fez uma palestra com uma didática excelente, né, muito clara, e nós pudemos aproveitar muito bem tudo que foi transmitido e queremos agradecer, então, pela palestra, agradecer a todos os presentes, a menos que tenhamos mais alguma intervenção, a gente faria o encerramento por aqui, deixando o doutor Chitarra para a mensagem final. Chitarra,
Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Ô, Félix, eu agradeço a você, tá? Em seu nome, agradeço todos os participantes, todos presentes aí com você. Dizer que a Embrapa Algodão está à disposição de todos vocês aí. Nós estamos muito abertos para as parcerias, para levar não somente o algodão, mas todo o nosso portfólio, amendoim, gergelim, sisal, mamona, a todos os produtores que tiverem interesse. E o mais importante, viu, Félix, Sim. é que nós precisamos reunir com os produtores, com as associações, com a Emater, com secretarias estaduais, secretarias municipais, e fazer um programa para essa revitalização do algodão nesses nossos estados, tá? Então, isso aí você pode contar com a Embrapa, nós estamos à disposição para isso. Nós temos pessoas muito capacitadas, são profissionais envolvidos totalmente com a cultura do algodão e as outras culturas também, que possam auxiliar a gente a montar um programa em conjunto, tá? Com vocês, com o governo do estado, para vitalizar essas nossas culturas aí, algodão, gergelim, o que vocês precisarem. A Embrapa Algodão está à disposição e muito obrigado pelo convite aí.